Beleza. Gabriel, a primeira coisa que eu preciso que você faça é dizer o seu nome completo e que você nos autoriza a utilizar suas imagens neste documentário. Meu nome é Luiz Gabriel Guimarães Sampaio Filho e eu autorizo a vocês utilizarem as imagens e o material aqui dessa entrevista. Legal. Gabriel, eu gostaria que você falasse quem foi o seu pai, a partir da visão de você como filho. Meu pai foi um grande homem, né? E é um homem aí que se dedicou boa parte da vida aí para as funções públicas, né? É uma pessoa que cuidou muito de muitas pessoas, que viajou, conheceu muita gente, se relacionou com muita gente. Era uma pessoa muito benquista, que tinha muita empatia pelas pessoas, né? Tem uma visão de uma pessoa muito justa, honesta, realmente com ideais, né? Com ideais assim bastante nobres mesmo, né? Eu acho que ele sempre buscou aí o equilíbrio, o bem comum das pessoas, né? Eu acredito que isso que eu tenho assim de visão do meu pai, né? Legal. Quando e em qual cidade nasceu Luiz Gabriel Sampaio? Qual era a formação dele e como que ele veio para Maringá? Ele nasceu em Londrina, né? Em julho de 1943 e depois ele foi para Curitiba, né? Onde ele estudou, fez a faculdade de Direito, né? E ele veio para Maringá para exercer a função de advogado mesmo, né? Veio exercer a função de advogado, né? E em Maringá ele exerceu essa função e começou a dar aula em faculdades aqui também de Maringá. Parece que era Direito Internacional que ele dava, era a matéria que ele dava. E daí ele começou a se envolver realmente com movimentos estudantis, né? E começou realmente a se envolver aí com essa vida pública aí a partir desse relacionamento de Maringá mesmo, com a cidade de Maringá, né? Você sabe o ano que ele chegou em Maringá? Ele chegou em 67, 67, 1967. Legal. Ainda falando do Luiz Gabriel Sampaio como um pai para você, ele era um pai presente, estava sempre disposto a educar, ele era rígido, enfim, a gente quer conhecer um pouquinho dessa figura mais pessoal do Luiz Gabriel Sampaio. O meu pai por ter esse tipo vamos dizer, de vida, né? Realmente essa questão dessa vida pública dele, realmente ele ficava muito pouco em casa, né? Realmente, né? Então ele acabou a gente não tendo assim aquele dia a dia junto, né? Porque ele passava semanas viajando, voltando mais final de semana para casa muitas vezes, né? Mas quando ele estava em casa, a gente tinha boa qualidade assim de convivência, né? Ele era um pai amoroso, mas era um pai também educador, né? Vamos dizer, ele era rígido com as questões de educação, de comportamento, né? Mas achava ele muito justo também, era um pai justo, né? E um pai amoroso e a gente tinha os poucos momentos, eram momentos de boa qualidade, vamos colocar dessa forma, né? Legal. Bem, você era muito pequeno, mas o seu pai foi secretário municipal de Educação e Cultura durante a gestão do prefeito Adriano José Valente. O que você ouviu sobre esse período, a respeito deste período, e quais as memórias lhe foram transmitidas de quando o seu pai era secretário de Educação e Cultura? Eu encontrava muitas pessoas que eram professoras da época, né? E realmente assim, ele era muito bem quisto no meio dos professores, né? Eu acredito que deve ter sido uma grande base política dele a parte da educação, né? Então realmente tinha da minha avó materna, tinha muitas amigas que eram ex-professoras, né? Professoras às vezes, muitas vezes aposentadas, né? Então realmente a gente ouvia muito elogio em relação a isso, né? Ele era muito dinâmico, com pouco recurso, com pouca coisa, ele fazia as coisas acontecer.
ele queria realmente, ele acreditava que a educação tinha que ser a base de tudo mesmo, né? Então ele investiu muita força, muita energia nisso e com pouca coisa, com pouco recurso. Tem até uma história que tinha muitas carteiras velhas assim, encostadas em alguns depósitos de Maringá. Ele disse que abriu esses armazéns, mandou reformar essas cadeiras, esses móveis, vamos colocar da época, redistribuía nas escolas. Então ele sempre foi muito dinâmico em relação a isso, muito proativo, vamos colocar assim, né? Bacana. A sua representatividade do Luiz Gabriel Sampaio fez ele vencer as eleições de 1974, né? Sagrando como deputado estadual por Maringá. Que lembranças que você tem dessa época? Porque eu imagino que com isso vocês se mudaram para Curitiba em 74, né? Como é que foi esse período? Exatamente. Eu me lembro que a gente se mudou para Curitiba pela sede dele ser a Assembleia, que fica na capital, né? E a gente acabou se mudando para lá, na verdade, e lá eu passei uma maior parte mesmo da minha vida lá mesmo, né? E ele ficava muito na Assembleia, mas ele vinha muito à região aqui, né? Que aqui era a base eleitoral dele, né? Então talvez fosse uma das épocas que realmente que ele ficou mais ausente de casa, assim, devido a essas constantes viagens que ele fazia, né? Para essa base dele aqui, para Maringá e região, né? E você acha que os professores foram quem ajudou o Luiz Gabriel Sampaio a vencer aquelas eleições? Eu acredito que sim. Eu acho que a base de professores realmente, que nem eu comentei agora há pouco, era a grande base dele, né? Era a grande bandeira dele, era a educação, né? Legal. Em 1976, ainda como deputado estadual, Luiz Gabriel Sampaio disputou a prefeitura de Maringá, tendo como vice o empresário Egídio Asma. Ele não venceu, quem venceu aquelas eleições foi o João Paulino. O que você poderia destacar daquele momento da vida do seu pai? O desejo dele de administrar Maringá era antigo? Me parece que era antigo, pelo que me contaram, né? Ele tinha muito desejo de ser prefeito de Maringá, mas quando ele concorreu naquelas eleições, ele tinha acho que 33 anos de idade, né? Então eu acredito que não era o momento dele ainda, né? Acho que ele não estava, nem tinha, acho que talvez para a população ele não tinha um amadurecimento ainda para administrar a cidade, né? Então deu a impressão que foi esse um dos grandes motivos aí. Apesar de ele ter tido uma boa votação, se eu não me lembro, acho que ele ficou em quarto lugar na época, né? Mas com uma votação boa, expressiva também, né? Não com muita diferença. Mas eu acho que a questão da juventude dele realmente talvez pode ter sido uma das situações que não levou ele a ter uma colocação talvez melhor ou de repente ter até vencido. Eu me lembro que ele ficou muito chateado, assim, que realmente eu acho que ele estava muito confiante em ganhar aquela campanha, né? Mas realmente ele não venceu, eu acho que devido à juventude dele mesmo, né? Bem, e você tem alguma lembrança? Você era muito pequeno, acho que você tinha uns 6 anos. Sim. Você tem alguma lembrança daquele período? Vocês vieram para Maringá, para aquela disputa eleitoral? Você tem alguma lembrança sua, assim, em particular? Viemos para Maringá, sim, para ficar perto, né? E quando ele soube realmente que não tinha vencido, eu tenho uma imagem dele no corredor, na porta da sala, assim, bem assim, bem abatido mesmo, assim. Eu senti que para ele, assim, foi um baque não ter vencido. Acho que ele estava com bastante expectativa em relação a essa campanha aí. Legal. Bem, o Luiz Gabriel Sampaio ele se reelegeu como deputado estadual. Como ele não venceu em Maringá, imagino que ele continuou a carreira dele no estado, né? O que ele falava para vocês sobre isso? Ele falava, olha, já que não deu certo em Maringá, vou tentar deputado estadual, depois vou tentar outra carreira, tentar outros cargos. O que ele comentava em casa para vocês? Eu não escutava muitos comentários, acho que a conversa era mais com a minha mãe mesmo, né? O que eu sei é mais realmente o que foi acontecendo mesmo, né? Ele se candidatando, ele participando, ele vencendo, né? Então, assim, dele comentar comigo, que era muito pequeno, não tenho assim lembranças assim. Uhum.
Tá. E ele morreu em pleno exercício do mandato, né? Vou fazer uma leitura aqui daquele dia, tá? Tá. 3 de dezembro de 83. Luiz Gabriel Sampaio estava retornando para Maringá na manhã do dia 3 de dezembro de 1983, quando por volta das 11h45 bateu de frente com um Monza. Tratou-se da imprudência do motorista que vinha em sentido contrário, segundo foi apurado. Após uma ultrapassagem, o motorista rodou na pista molhada e bateu no Passat que era dirigido por Gabriel Sampaio. Com a força do impacto recaindo sobre a lateral esquerda do carro, o deputado estadual acabou tendo morte instantânea por ter fraturado o pescoço. Sua filha e sogra sofreram fraturas, mas sobreviveram. Depois de 3 horas no local, o corpo do deputado foi levado para Telêmaco Borba e às 21 horas transferido para o plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, onde foi velado. Diversas autoridades acompanharam para dar o último adeus ao político de Maringá. Entre elas, o presidente do PDS e ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel, o ex-governador Ney Braga, o presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, José Maria Bernadelli. Uma caravana de aproximadamente 300 veículos acompanhou o cortejo do caixão de Gabriel Sampaio até o cemitério, onde foi sepultado com as bandeiras de Maringá e do Paraná por volta das 17 horas. Do que você se lembra sobre aquela tragédia, Gabriel? Eu tava em casa, né, em Curitiba, né, onde a gente já residia desde quando a gente foi para Curitiba, a gente residiu nesse mesmo local, né? E realmente a gente soube por um telefonema, né, sobre o acidente. A minha mãe ficou muito nervosa, né? A minha irmã era muito pequena, e estava a minha avó, na verdade, e a minha irmã e o meu pai vindo de Curitiba para Maringá. Na verdade, meu pai estava levando a minha avó e minha irmã para Maringá porque ele retornaria e faria uma viagem com a minha mãe para os Estados Unidos, porque minha mãe tinha um problema de visão, que estava perdendo a visão e não sabia um diagnóstico. A gente estava tentando achar outros médicos para achar o diagnóstico porque essa perda de visão da minha mãe. E eu não fui nessa viagem porque eu ainda tinha uma prova, algumas provas ainda, era uma prova de inglês, na verdade, que ainda estava pendente de eu fazer, e eu ia seguir de ônibus depois, né, uma semana depois, né. E daí veio essa notícia realmente, daí começou a chegar gente em casa, né, foi chegando gente em casa, a minha casa foi ficando cheia de gente, né, mas eu não sabia de notícias do que realmente tinha acontecido, né? E pelo um amigo do meu pai, né, que foi uma das pessoas que entrou um tempo depois em casa, quando ele entrou, eu olhei para ele, ele me falou realmente que meu pai tinha perdido a vida mesmo, tinha falecido, né? E daí foi difícil, né? Foi bastante difícil, né? Como é que a sua mãe tratou depois de vocês? Como é que foi essa relação? Porque perdeu o patriarca, né? Como é que foi para vocês, enquanto família, se reorganizarem na vida? Foi bastante difícil, né? Minha mãe já tinha essa doença, né? Mas ela era uma mulher forte ao mesmo tempo, né? Tínhamos uma família boa também que nos ajudaram bastante, né? Nos apoiaram. E a gente teve que ir seguindo, né? Tivemos que viver cada dia, né? E deixando o tempo passar também para ir passando aquela dor que é só o tempo mesmo para poder nos ajudar a encarar aquilo de dor para saudades, né? Transformar em saudades. Mas a gente foi seguindo, seguimos em frente, né? Ô Gabriel, segundo comentam, o seu pai faleceu em seu melhor momento político, quando estava sendo sondado para concorrer ao Senado. É isso mesmo? Quais ambições que ele tinha na época? Eu soube disso depois, né? Através de amigos do meu pai, né? Que conviviam com meu pai. E realmente parece que realmente o próximo desafio seria a concorrer ao Senado, né? Isso realmente eu soube na época. E os amigos do meu pai comentavam muito, né? Porque fazendo uma conversão para a época, meu pai vamos dizer, seria mais conhecido que o Requião e seria, vamos dizer, de um nível do Álvaro Dias, né? Se o Requião e o Álvaro Dias já foram governadores do estado,
esses amigos comentam que o meu pai teria, caso continuado, né, a carreira política, né, teria chegado a governador do estado, seria um governador do estado do Paraná aí com toda certeza, sabe? Legal. Você frequentava a vida política do seu pai indo no gabinete dele e tal? Você comentou que você cortava o cabelo lá na Assembleia. Eu cortava o cabelo na Assembleia, de vez em quando eu ia lá no gabinete dele, mas geralmente quando eu ia cortar o cabelo eu acabava indo lá, mas eu era muito pequeno na época e não ia, assim, não participava assim, mas eu fui algumas vezes na Assembleia lá e visitava ele de vez em quando lá. Legal. Há algum evento especial que você gostaria de destacar que você passou ao lado do seu pai? Algum momento que marcou a sua memória? O que marca a minha memória é algumas campanhas políticas dele, né? Feitas em Maringá, que eu participei, que se fazia em carros, né? Em carros. Esperar um pouquinho, agora tá bem barulho, né? Esperar um minutinho. Desculpa, Gabriel. Não, pelo amor de Deus, vamos. Você estava falando sobre algum evento especial que você teve ao lado do seu pai. Eu me lembro desses comícios, né, que eram feitos, né, se fazia política muito com comícios também. Eu lembro que além de muita visita pessoal, né, existia muita visita pessoal naquela época, né. Eu lembro que ele fazia também em muitos nessa parte rural também, ele ia em sítios fazer visita. Eu fui algumas vezes com ele, né, batia na porta, entrava na casa, fazia muita política corpo a corpo mesmo, né? E os comícios, né? Os comícios naquelas plataformas em cima de carro, tipo caminhão, né? Em cima tinha aquelas plataformas, em praças, na verdade, onde se reunia o povo, e realmente ele fazia os comícios. Ele tinha uma oratória forte, uma oratória muito boa, na verdade, né? E eu lembro que tinha bastante gente nesses comícios aí. Eu acho que hoje não se faz muito pouco dessa forma, né? Pois é. Já se encerrando aqui, Gabriel, quais lições que o seu pai lhe deu ao longo da curta vida dele? Eu acho que o que eu tenho de exemplo dele é a honestidade, né? O trabalho, a empatia com as pessoas, né? Ajudar as pessoas, se colocar à disposição e tentar promover, eu acho que o bem comum, né? Eu acho que isso eu tenho assim de lição da parte dele, muito orgulho do nome dele e todas as pessoas que falam dele, todos os amigos, todas as pessoas que às vezes pela primeira vez eu estou vendo e só elogiam ele, elogiam a pessoa que ele foi, o político que ele foi, o que ele se dedicou por Maringá e região, né? Então, e a gente se sente muito orgulhoso disso, de escutar bem, né? Como só ouvir bem de uma pessoa quer dizer que deve ter sido muito boa essa pessoa, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser filho dele e de carregar o sobrenome dele. Fico muito feliz com isso. Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do seu pai, que a gente acabou não comentando aqui? Ele tem, assim, foram feitas algumas homenagens para ele, né? Eu acho que é legal comentar também, né? Ele tem uma escola municipal em Maringá com o nome dele, ele tem uma escola rural em Sarandi também com o nome dele, ele tem uma rua em São José dos Pinhais também com o nome dele, ele tem um edifício residencial aqui na frente da UEM com o nome dele também. Lá na Assembleia Legislativa tem um plenário que eles chamam de plenarinho, né? Também leva o nome dele em homenagem a ele também, né? Eu acho que o que eu me lembro, acho que é isso. Eu acho que seria isso. Legal. Algumas homenagens aí que foram feitas para ele com o nome dele, né? Legal. Gabriel, agradeço. Aqui para nós foi ótimo. Trouxe muitas informações aqui para a gente poder colocar no nosso documentário. Foi excelente. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu pai. Obrigado aí pelo espaço aí também. E estou sempre à disposição de vocês também. Eu que agradeço aí.